Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as nossas palavras demonstrem sempre o poder do Espírito Santo, para que a nossa fé se baseie no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nossa Senhora, rogai por nós, e Santa Teresinha, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amigos, tudo bem? Que bom estar juntos com vocês mais uma vez, né? Para a gente poder continuar na caminhada com a cruz, né? Nessa época da Quaresma, a gente fez uma reflexão, né, há uns dias atrás. A nossa experiência que a gente está fazendo desde o momento que Jesus pega a cruz até o momento em que ele é crucificado e morto, né? O que se passa em todos esses momentos? E aí eu peguei os 4 evangelhos, né? Dei mais uma estudada, como todo católico precisa fazer. E na primeira reflexão, a gente refletiu o momento em que ele vem, né, subindo a caminho do Calvário, e as pessoas xingam, cospem nele, né, insultam, e ele cai, não consegue carregar a cruz, e vem Simão de Cirene, que é obrigado, né, a carregar a cruz para Jesus. Então, mesmo nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, a gente ainda não está sozinho. Então alguém foi lá e ajudou o Cristo a carregar a cruz. E no momento em que as pessoas choravam por ele, ele falava, né? Mas por que vocês choram por mim? Chorem por vós. Ou seja, ele sabia da missão dele. Ele sabia que ele estava se entregando. Ele poderia muito bem se salvar, mas era a missão. Então ele estava se entregando naquele momento por nós, por todos nós. Então a primeira reflexão foi essa, no qual a gente saiu confiante de que nós nunca estamos sós e que nós temos que ter a certeza da nossa missão. Nunca termos dúvidas da nossa missão na terra como filhos de Deus. Continuando a caminhada com a cruz, eu vou continuar aqui no mesmo Evangelho de Lucas, tá? Que eu fiz na última reflexão. Capítulo 24, 23, versículo 33 e seguintes. A idade, né? Aí vocês já viram. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Calvário, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Repartiram então suas vestes, sorteando-as. O povo ficava aí olhando. Os chefes caçoavam de Jesus, dizendo: Salvou os outros, que salve então a si mesmo, se és o Messias, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam dele, aproximavam-se, davam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendia: Você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Quanto a nós, é justo, porque estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nada de mal. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Isso tudo é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essas passagens são bem fortes, né? Vamos começar aqui quando eles são crucificados, né? Logo que Jesus é crucificado, e a gente tem que tentar trazer isso para a nossa realidade.
Quando você é crucificado, você acha que não, mas você é crucificado sim. Quando Jesus é crucificado, as pessoas começam: mas tu não és o Filho de Deus? Salva-te! Tu não é tão católico? Então por que as coisas estão dando errado para você? Se Deus ajudasse você, a sua vida não estaria assim. Percebe? O mundo, hoje, na verdade sempre, só que de formas diferentes, mas hoje também, é claro, o mundo quer que você acredite que Deus não pode te salvar. Ele quer que você acredite que Deus é uma coisa criada aí para botar medo em criancinha. Afinal, cadê esse tal de Deus aí, ó? Eu quero ver um milagre. As pessoas querem ver milagre. E mesmo vendo os milagres, elas não queriam acreditar. Agora você que acredita, que tem fé, e o fato de você ter a sua fé te faz agir de forma diferente, te faz agir de forma a agradar a Deus. O fato de você agir de forma a agradar a Deus é você dizer sim à sua cruz. Lembra que a gente falou na reflexão passada a importância de carregar a cruz? Nós, seres humanos, temos tendência para o mal. Devido ao pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, a gente tem essa tendência ao pecado. Isso é do ser humano. Então, a todo momento, nós precisamos estar sempre refletindo sobre a nossa vida, refletindo sobre nossos atos e lembrando que, muitas vezes, é necessário que haja um sofrimento para que haja uma conversão. Se você já se converteu, perfeito. Mas se você se sente convertido, você vai ser tentado. Você vai ser tentado, assim como Jesus foi tentado os 40 dias no deserto. E passados os 40 dias no deserto, o Satanás se afastou e, segundo a palavra, está escrito, para depois voltar em um momento oportuno. Então vocês acham que ele largou ali Jesus? Perdi a guerra, 40 dias, que pena, então deixa eu voltar lá para o inferno, porque não, ele não se satisfaz ali, não se satisfez. Então a palavra nos ensina que ele saiu, deixou Jesus para depois voltar em um momento oportuno. Então entende que você ter consciência de carregar a sua cruz é importante para você se lembrar primeiro que é necessária a conversão diária. Isso é diário. A conversão diária fortalece a nossa fé. E quando a gente escuta palavras como essa, salva-te a ti mesmo. Cadê? Você não é filho de Deus? Então por que as coisas estão dando errado para você? É nesse momento que você tem que pensar. As coisas na visão do ser humano estão dando errado. Na visão humana. Porém na visão divina, na visão espiritual, você está crescendo. Lembra que os humilhados serão exaltados. Exatamente isso. Você cresce espiritualmente, você se fortalece espiritualmente. E você não pode deixar com que palavras de outras pessoas que querem pôr a sua fé em xeque, que essas palavras te impactem, que essas palavras te enfraqueçam. Você não pode. Você tem que lutar contra isso. E a sua luta, ela vai ser muito bem demonstrada que é uma luta certa, que é uma luta séria, quando, ao mesmo momento em que as pessoas estiverem falando para você, cadê o teu Deus? Vão ter outras pessoas aqui, como os malfeitores. Segundo a tradição,
São Dimas, né? Ele chega para Jesus e fala, primeiro defende Jesus, né? Ele não tem culpa, nós temos. Ele reconhece o pecado, ele reconhece a fraqueza, ele reconhece o quanto ele é miserável, porque nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós todos os dias desobedecemos ao nosso Deus, e ele reconhece isso, e ao mesmo tempo que ele reconhece, ele pede para Jesus ter misericórdia dele, e que Jesus lembrasse dele, e envolto a tudo isso, a todo esse turbilhão de coisas acontecendo, de humilhação, em volta a tudo isso, Jesus ainda encontra forças, primeiro para falar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, e depois para olhar para um ladrão arrependido e falar, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Então você que está lutando na sua fé, que você que é humilhado, você começa a perceber que você está no caminho certo, quando algumas pessoas chegam para você e falam assim, reza por mim, isso é agradável a Deus, nós rezarmos uns pelos outros, isso é agradável a Deus. Então quando as pessoas falam, reza por mim, falam isso para você, elas estão vendo em você um cristão que carrega a sua cruz, um cristão que passa a ser um exemplo para ela. E isso é importante, porque demonstra que você está no caminho certo, no caminho da salvação, mas que você nunca deve esquecer que você ainda é um miserável, você ainda depende da graça de Deus para a sua salvação. Eu dependo da graça de Deus, das bênçãos dele. Eu sou um miserável, não sou dono da minha salvação, eu dependo totalmente dele. Então, meus amigos, no meio de toda essa turbilhão que a sua vida pode estar até passando agora, a gente tem que tirar forças, porque Deus nos dá essa força. Você tem essa força. Talvez você esteja se culpando, esteja se martirizando ou com autopiedade. Pare com isso, porque se você tem o Espírito Santo dentro de você, você é forte. Você é forte. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode sim, mesmo no sofrimento aos olhos do mundo, perdoar ainda as pessoas que aos olhos do mundo não mereceriam perdão, mas você, com os olhos de Deus, enxerga perdão naquela pessoa. Aos olhos de Deus, você, mesmo que ache que aquela pessoa não merece oração, você ora por ela, porque a todos nós somos irmãos. É isso que Deus espera de nós, que vivamos como irmãos, que perdoemos uns aos outros, mesmo no sofrimento. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado você. E nessa caminhada da cruz, nós vamos fazer mais 2 paradas até o dia da sexta-feira da Paixão. Nós vamos fazer mais 2 paradas para refletir essa caminhada de Cristo com a cruz, que resume a nossa caminhada também com a nossa cruz. Fiquem com Deus e até a próxima.